que? Decidi nada saber de vós, senão a Jesus Cristo e esse. Nós precisamos de tua luz, de tua revelação. Nós não queremos, Pai, ficar na letra, não temos competência. Escama os nossos olhos e traz luz para a tua palavra, para nos revelar a tua pessoa, a pessoa do teu Filho Jesus. Pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Houve um dia que Brennan Manning foi pregar e não conseguiu pregar. Chegou na frente e não tinha nada para dizer. Perdeu tudo, a memória sumiu. E naquele dia ele ia começar a mensagem com essa história. Um dia Alan, o alfaiate, vinha andando pela rua quando topou com o Mochá, o banqueiro, e perguntou-lhe onde ia. A sinagoga, disse Mochá, muito agitado. Por quê? Preciso conversar com o rabino. Por que você precisa conversar com o rabino? Indaga Alan. Disse Mochá, aconteceu uma coisa terrível. Meu filho virou cristão. Ora, Mochá, disse Alan, deixe-me contar a você uma coisa muito esquisita. Sabe meu filho? Pois é. Ele é cristão também. Os dois chegaram à sinagoga e batem a porta. O rabino aparece e diz: Mochá, Alan, o que há de novo? Alan diz: aconteceu uma catástrofe em nossas famílias. Nossos 2 filhos viraram cristãos. Vamos para o meu escritório, diz o rabino. Fechem a porta. Depois de uma longa pausa, ele ergueu a cabeça e diz: deixe-me contar a vocês uma coisa muito esquisita. Vocês conhecem o meu filho, não é? Pois é. Ele também virou cristão. Não, diz Alan, estamos perdidos. Diz Mochá: o que vamos fazer, rabino? Viemos até você porque precisávamos de uma resposta. Sim, há uma coisa que podemos fazer, diz o rabino. Vem comigo. Eles atravessaram a sinagoga e entraram no santuário. E o rabino então diz: ajoelhem-se. Não digam nada. Eu vou orar. Só eu. Javé, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Israel, dos profetas, será que o Senhor pode me dizer o que está acontecendo? O judaísmo está acabando, todo mundo está virando cristão. Javé, diga alguma coisa. Depois de uma longa pausa, Deus diz: deixe-me contar a vocês uma coisa muito esquisita.
Meu filho também virou cristão. Existem esses dois polos. O polo da religião, que foi representado aqui por Jerusalém, Jerusalém, aquela velha cidade que foi tirada do meio dos amorreus e dos heteus, como vimos aqui, no sangue suja, foi feita rainha e depois ela se depravou. E tivemos olhando os dois lados terríveis da história de Samaria e Jerusalém. Samaria representando as 10 tribos com o seu humanismo racional, e Jerusalém representando o humanismo religioso, que tem trazido grandes prejuízos à história do povo de Deus. Jesus chora. Ele chorou 2 vezes. Outro dia até nós estávamos falando sobre um cântico muito bonito, que fala sobre Jesus como nosso advogado na cruz. Este cântico diz que Jesus na cruz chorou. Isso não é verdade. Ele não chorou na cruz. Na cruz ele bradou, ele gritou: Deus veio. Mas ele estava ali como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu sua boca para chorar, para lamentar. Mas ele chorou 2 vezes. Ele chorou por causa do pecado. A consequência do pecado é a morte. E lá no sepultamento, ou melhor, no fato da morte de Lázaro, ele chorou. Mas ele não chorou por causa de Lázaro, e ele não chorou por causa do que ele ia fazer, porque ele sabia o que ele ia fazer. Ele chorou porque nós somos reféns do pecado e da morte. E a incredulidade nos faz prisioneiros. Marta diz: não mexe nesse assunto porque fede. E Jesus chorou outra vez, exatamente naquela cidade, que representava toda a religiosidade mais elevada do mundo. Quando ele faz o lamento mais profundo da sua alma. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Os religiosos, eles não matam, mas os profetas eles matam. E apedrejam os que te são enviados. Quantas vezes, para Jesus dizer isso, ele está dizendo desde o começo: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas vós não quisestes. O termo ajuntar os filhos debaixo das asas é o mesmo termo da sua atração. Onde ele nos acolhe nos seus braços de amor, para nos libertar do nosso maior inimigo, nós mesmos. Porque se a vida não está bem, não é porque a vida não está bem, é porque eu não estou bem. O problema não é com o que está lá fora, o problema é com o que está lá dentro. Porque Paulo, no cacete, no porrete, na porretada, na cadeia, fazia festa. Cantava
cantava louvores a Deus. Só quem canta louvores a Deus é quem é liberto. Depois de levar uma surra e estar com os pés presos no tronco, não estava com seu coração preso, nem com sua boca amarrada, nem estava murmurando, nem reclamando. Estava cantando louvores a Deus. Ele não tinha críticas para fazer. Ele tinha louvores a prestar. Por quê? Porque ele decidiu nada saber, senão a Jesus Cristo ia ser crucificado. Porque aqui é o fim da picada da estrada do amor. A estrada do amor vai caminhando até chegar num lugar que ela não pode ir mais. Qual é o lugar onde a estrada não pode ir mais? É lá na cruz do Calvário. Ali é o ápice de um amor furioso, um amor passional. É uma paixão louca. É uma paixão louca por pessoas que vivem aprisionadas. Deus é apaixonado por gente. Porque receber cusparada na cara e estar pronto a perdoar e a amar, só um amor louco, só um amor furioso. Esse Deus, Ele é, como disse ontem aquele irmão no testemunho contado pelo Brennan, este amor bizarro é muito esquisito, é muito sem sentido, é um amor vulgar demais, é uma graça vulgar, barata não, mas que se interessa por o mais sórdido. Um Jesus que não se escandaliza, mas que nos deixa escandalizados com o seu amor. Então, nós temos uma religião que se penetra sorrateiramente e vai entrando na história. Quando Saulo saiu do ovo, mal havia se convertido. Melhor, mal havia sido convertido, que ninguém se converte, nós somos convertidos. Converte-me e serei convertido. Ele já saiu sendo perseguido, tiveram que mandar ele embora, e ele, entre o dia em que ele tem os seus olhos abertos na rua direita de Damasco, na casa de Ananias, logo em seguida ele some do mapa e passa 3 anos no cemitério de Deus. Não num seminário, mas passou 3 anos num cemitério na Arábia. Por que cemitério? Porque ele foi meditar sobre a morte. Nós temos um irmão aqui que é dono de cemitério, lá em Curitiba, e diz que está preocupado com a concorrência. A questão básica da vida cristã não é questão de saber o quanto nossa mente sabe, mas é de saber o quanto nós fomos alcançados por esta morte. Então, a mensagem de 1 Coríntios é o seguinte: Dona Cloé era uma irmã que veio de Corinto até Éfeso e contou Paulo o que estava acontecendo na igreja onde ele tinha começado a pregar o Evangelho. Ela não foi fofoqueira,
ela foi anunciar o que estava acontecendo. Ele disse: Paulo, está acontecendo umas coisas esquisitas na igreja de Corinto. O que foi? Então virou um lugar de partido. Um diz que é de seu, outro diz que é do grupo do Apolo, outro diz que é do grupo do Cefas, e até um que diz que é do grupo de Cristo, que só eles são salvos. Então o Paulo resolve escrever esta carta para tentar resolver algumas questões. A questão básica era a divisão por causa de um assunto só. Depois você leia com atenção os capítulos 1 e 2, você vai descobrir que do 1 ao 4, do capítulo 1 ao capítulo 4, ele fala 17 vezes da palavra sabedoria, 10 vezes da palavra sábio, e que aquela igreja tinha se inchado de conhecimento na cabeça, de doutrina, mas não conhecia a pessoa relacional de Cristo crucificado. Eles estavam entumecidos, gordos, obesos, de conhecimentos acadêmicos, de Bíblia, mas faltava a relação, intimidade. Por isso que ele disse: decidir uma coisa só. Em Filipenses ele diz que para o conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, conformando-me com ele na sua morte. Essa conformação da morte foi o que ele aprendeu durante 3 anos no cemitério de Jesus Cristo na Arábia. Eu diria mais ou menos assim: quando uma pessoa for convertida, ela devia ser levada para um local onde fosse ministrado de manhã, de tarde, de noite as dimensões da morte de Cristo, que são a altura, largura, extensão e profundidade. São 4 dimensões, estão reveladas no amor. Não existe ato mais amoroso do que aquele que dá a sua vida em favor dos seus amigos. Deus em Cristo não tem inimigos, Ele tem amigos que Ele veio buscar. As pessoas podem não ser amigas de Deus, mas no Evangelho você não vê o homem buscando a Deus, você vê Deus buscando o homem. E ontem nós estávamos vendo que dentro deste parâmetro nós temos primeiramente a religião fazendo as pessoas fazerem, e o Evangelho mostrando o que Deus faz. O banquete estava pronto, os convidados é que não quiseram aceitar o convite, mas o banquete estava pronto. Vai então chamar. Chama. Quem vai chamar? Chama os maltrapilhos. Chama as prostitutas. Chama o Delúbio Soares. Chama.
Mas é difícil Delúbio reconhecer que metade do município perto de Barreiras, como é que chama aquele caminho? São Desidério. Mais da metade do município de São Desidério pertencia a ele. É difícil. E os terrenos eram marcados assim. A estrada vicinal à esquerda. Esse era o marco do terreno que o banco HSBC recebeu dos terrenos que correspondiam metade das terras do município de São Desidério, para cobrir os milhões de dólares que foram roubados e colocados nas contas de suas excelências de Brasília. É difícil, colarinho branco, reconhecer. É mais fácil, fracassado, dizer. Estávamos indo para o Piauí agora, e lá perto de Brasília, tinha que botar combustível no carro. Estava um dia meio chuvoso, as mulheres, como sempre, descem para chopear alguma coisa que tinha assim. A Ângela e a minha esposa foram, bem, e eu estava ali do lado, a moça veio para colocar a combustível. Eu perguntei, era dia 2 de janeiro, e eu perguntei, como vai você, minha filha? Disse, péssima. Eu digo, eu tenho uma boa notícia para você. Para mim, não tem notícia boa. Eu sou uma bosta. Eu digo, eu tenho uma notícia melhor para você que é bosta. Eu também sou. Eu tenho uma notícia melhor ainda. Eu conheço alguém que é especialista em catar bosta. E ali nós pudemos conversar durante algum tempo. E quando as lágrimas começaram a correr no seu rosto, ela disse, ninguém pode gostar de mim. Eu digo, quanto pior, melhor para o meu Salvador, meu filho. Eu quero lhe dar uma boa notícia. Fui no meu banco de trás, onde eu levava alguns livros, e tinha um livro do Tronco ao Trono. Eu quero lhe dar um presente para você ler depois. Você é uma prisioneira no tronco da escrava, mas tem um cara furioso de amor por você, que desceu para se interessar por essa aposta que é você e eu, e para dar a você uma posição de filha. Aí que a coisa desceu. Aí entreguei o livro para ela, e agora fica por conta de meu papai, que sabe fazer coisa que eu não sei fazer. Um dia eu espero que essa moça, nós vamos nos encontrar, talvez aí na encruzilhada, porque nós vamos ter muitas surpresas. Muitas surpresas. Deus costuma pegar nego no meio da estrada. Um deles que eu tenho muita certeza que vai acontecer com isso é quando eu chegar perto de Glênio. O escritor do Assim Falava Zaratustra, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche foi filho de pastor luterano. Um pastor feito na religião, que se preocupava com a forma e não com a relação. Estava preocupado com o comportamento e não com a intimidade com o Pai.
e que engessou a vida de Frederico Nietzsche com regras, mandamentos, leis e princípios, até que ele teve nojo e vomitou tudo aquilo e escreveu um livro, O Túmulo de Deus. E Nietzsche, enojadamente, escreveu o livro O Anticristo, que é considerado a sua obra-prima. Só que depois, numa encruzilhada da vida, aquele que não despreza o indigno o alcançou. Daí para frente ninguém conta mais a história dele. Diz que ele ficou louco. Nietzsche enlouqueceu. E ele agora é colocado dentro de uma masmorra de isolamento do conhecimento das pessoas. Mas ele diz: afinal, Rabino de Nazaré, tu me venceste. Os meus biógrafos irão falar do anticristo como sendo a obra-prima, mas tu me conquistaste e me venceste, ó Galileu. É só realidade. A sua mensagem de descrença e é pregada por todas as grandes universidades. Ninguém fala do seu momento de lucidez, quando ele ficou louco, por causa de um amor louco por ele. Dizia Matthew Henry que quando ele chegasse nos céus, ele ia ter 3 grandes surpresas. Primeiro, que ele não ia ver gente que ele tinha certeza que estaria lá. Segundo, que ele ia ver gente que ele achava que não estaria lá. E terceiro, e mais empolgante de todos, que ele estaria lá, por causa da graça de Deus. Isso chama-se Evangelho. Evangelho é para fracassado. É para aquele que se breou e não tem ninguém para trocar as fraldas dele. Mas ele desceu para isso. Ele fazendo, meu irmãozinho, não é você fazendo. O que você faz é meleca, é caca. Isso é uma linguagem mais clássica para não dizer o que você faz. Mas ele fez uma obra tremenda. Eu vejo a religião me propondo sempre um degrau para eu subir. E quando eu alcanço aquele degrau, eu recebo uma comenda. Você agora subiu. Esse é o caminho da Torre de Babel. Pega a sua Bíblia aí e dá uma olhadinha. Capítulo 11 de Gênesis. O 0. Faz favor aqui. Segundo lugar. Não é 0 mesmo que você tem que ser eu. Não, isso é muito mundo para mim. Capítulo 11, verso 4. Disseram: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha o princípio da religião.
Vamos formar aqui um concílio, uma cidade. Você se lembra quem foi que fez a primeira cidade? Foi Caim. Como é que chamava a cidade de Caim? Enoque. Enoque ninguém desata. O que é Enoque? O que significa a palavra Enoque? Um dos significados da palavra Enoque é exaltação, é glória, reconhecimento. Vamos construir uma cidade, um lugar alto, vamos subir, e cujo topo chegue aonde? Vamos comandar a terra do céu, o céu da terra, vamos mandar, vamos fazer as coisas acontecerem e tudo aquilo que der ideia de subir, você pode correr. Caia fora desses negócios que tem degrau. Eu só fui saber agora que embaixadores do rei têm origem nos Demolei. Sabe quem é Demolei? Era um francesinho, bicha, que criou um movimento dentro da Igreja Católica, dentro da maçonaria, que se tornou o modelo do sistema de evolução para se chegar ao pódio. Eu tinha que desembainhar a espada, 1, 2, para saber Bíblia, e competir com o meu irmão, que está do meu lado, porque se eu tivesse mais, eu ia receber uma estrelinha, e eu ia sair de embaixador arauto para embaixador chefe. Isso veio da Babilônia. Quem é que tem mais conhecimento aqui nesse negócio? Quem é que é mais sábio? Hoje nós estávamos comentando com os nossos queridos pastores lá de Campo Grande a forma como Crenshaw descobriu quem é que serve para a obra de Deus. As igrejas, quando vão convidar pastor, faz uma série de conferências e manda ver o pastor para vir, para pregar, e aí ficam escolhendo quem é que prega melhor, quem é que sabe melhor, quem é que faz melhor, quem é que sabe melhor. E Crenshaw então teve que fazer uma escolha de um jovem que tinha se dedicado para o ministério, e chegou lá e disse assim para o rapaz: amanhã você chega às 6 horas da manhã lá em Londres, no mês de janeiro, num dia frio, caindo neve, 6 horas da manhã no prédio tal. Nós vamos nos encontrar. E Crenshaw chegou e se escondeu num determinado lugar e viu quando o rapaz chegou às 6 horas, pontualmente. E deu 7, deu 8, deu 9, deu 10 horas. Naquele frio intenso. Sem abrigo. Isso era antes dos sistemas de aquecimentos modernos.
Ele tinha que ficar ali em pé, na rua. Às 10 horas, Crenshaw chegou e disse: alô, amado, subamos. Alô, tudo bem? Cumprimentou, subiu, rapaz muito satisfeito, alegre. Sentou e disse: muito bem, me diga quantos são 2 mais 2. 4. E 2 vezes 2? 4. Soletre gato. G-A-T-O. Só que em inglês C-A-T-O. C-A-T. Soletre cão. C cedilha alt ou dark. Tudo bem? Deus te abençoe. Pode ir que eu vou dar a resposta para a missão. O rapaz saiu, agradeceu, saiu, foi embora. Ele pôs no papel: apto. Primeiro, chegou na hora certa. Segundo, fiz esperar 4 horas num frio de lascar. Quando o encontrei, ele estava bem humorado. Terceiro, ao pedir para fazer coisas muito insignificantes, ele o fez de maneira simplesmente sem fazer qualquer declaração se eram coisas impossíveis. Quarto, saiu feliz. Portanto, ele tem humildade, mansidão, está pronto para suportar as cargas que o Senhor dará para ele. Porque tem os sinais da cruz. Traz os sinais da cruz na sua vida. Como é que você sabe que uma pessoa traz o sinal da cruz? Manda ela falar e veja o que ela diz. Se tem murmuração, alguma coisa está errada. Se tem crítica, alguma coisa está errada. Por que a gente gosta tanto de subir se Deus gosta de descer? Como é que começa o versículo 5 de Filipenses 2? Vamos ver se a gente lembra desse verso tão lindo, tão lindo. Filipenses 2, 5. Lealdade e amor. Não. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende? Em vós. Tende? Tende? Tende é que tempo de verbo? Imperativo. Imperativo só se dá para quem obedece. E só obedece quem é filho. Domingo que vem nós estaremos tratando sobre um texto de Jesus na comunidade, domingo outro, sobre perdão. Ele diz: quando estiverdes orando, se perceberdes que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, se tens alguma coisa contra ele, perdoe. Não é se ele tem contra você. Se tens alguma coisa contra ele, perdoe. Eu digo, esta ordem não é para os filhos do diabo. Esta ordem é para os filhos de Deus, porque Deus não dá um mandamento para o filho do outro. Ele só dá para filho dele. Então só vai obedecer quem é filho dele. Se o sujeito me ofendeu e eu estou magoado e ele mandou eu perdoar, se eu perdoar eu sou filho, se eu não perdoar eu não sou filho. A
A ordem é para filho dele. Mas eu não consigo perdoar, então, meu filho, você precisa nascer de novo. Você não é filho. Essa ordem é para você. Tende em vós o mesmo sentimento. A versão pastor Abuchaim usava muitas vezes o mesmo despreendimento que houve em Cristo Jesus. Ele se desprendeu. O mesmo despreendimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o despreendimento? Estava lá em cima e desceu. Não se agarrou à posição de Deus, mas se esvaziou e desceu, e desceu. E desceu até onde? Desceu, para dizer como o Hernandes disse, desceu até as profundezas do inferno. Desceu. Para quê? Para encontrar comigo. E nós estamos preocupados em subir, e ele está descendo. Descer para nos alcançar. Então, quando eu vejo qualquer movimento em mim, no sentido de glória, eu tenho que ter cuidado com ele. Quando aquele moço, eu digo isso, presta atenção no que eu vou dizer. Quando aquele moço chegou para mim, aquele vereador aqui em Londrina, pastor Glênio, nós estamos fazendo uma lei aí, um projeto, sei lá como é que chama o negócio, para lhe conferir um título de cidadão honorário de Londrina. Eu disse para ele assim: por favor, não me dê, porque eu gosto. Isso aí vai ser um prejuízo para mim. Não me dê. Mas pastor, por favor, por misericórdia, não me dê. Eu gosto disso. E isso aí vai ser prejuízo para a minha fé, para o meu crescimento espiritual. Eu prefiro não ter esse negócio. Sabe mesmo porque o meu Senhor Jesus já me deu um título honorífico na cidade celestial. Me deu esse título. Eu sou cidadão do céu. Além do que, eu vou ter esse troço, vou ter que pendurar numa parede, ou botar lá num lugar. O que é isso aqui? Título de cidadão de que porcaria você é? De um negócio para pegar fogo. Mas isso dá uma glória. Isso traz uma honra para mim. Eu gosto disso. Por isso eu preciso da cruz aqui. Você já descobriu porque eu não torço pelo Flamengo, né? Porque eu preciso de uma cruz. É melhor torcer pelo Fluminense, que sofre mais. Gente, tenha cuidado. Você e eu somos tentados todos os dias aos lugares altos, aos pinicos do templo, não os pináculos. Jesus teve 3 tentações. Nós temos 3 tentações todos os dias. Tentações para a satisfação dos nossos instintos físicos, carnais. Seja comida, seja sexo, seja abrigo. São os instintos carnais que nós precisamos. Nós temos essas tentações todos os dias. Nós temos a tentação de notoriedade, de visibilidade, subir para ser reconhecido. E nós temos a tentação da posse, do comando, do governo, em troca da adoração. Todos nós, todos os dias somos tentados. E nós precisamos da cruz
em cada área dessa. Senhor, eu preciso levar o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em minha carne mortal. Eu preciso. Então, aquilo que me eleva é um perigo, porque eu gosto. E na terra onde Jesus teve como coroa galhos de espinhos, e como trono uma cruz, dizia John Wesley, eu não mereço uma comenda. Quando quando o rei quis lhe dar uma comenda, ele não aceitou. Ele foi elegante, não foi assim rude, como eu estou mostrando. E mostrou por quê. O mérito é a moeda do êxito. Mas a graça de Deus é a dádiva da aceitação. Eu gosto muito da graça, porque ela é fascinante. Ela olha para o sujeito todo sujo. O cachorro, sempre eu gosto dessa ideia, porque ela é muito gostosinha. O cachorro sardento, pulguento, filidento. Os meninos vinham da escola quando viram aquele cachorrinho. Aí, pai, o que é? Olha esse cachorrinho, mas esse cachorro vai estar doente. Vamos levar esse cachorro para casa, pai. Sempre isso é a misericórdia que faz, viu? Não, deixa essa porcaria aí, é todo doente. E aí, o pai foi tomado da misericórdia dos filhos, e levou o cachorrinho para casa. Ele disse, agora vamos ter que chamar um veterinário, vamos levar para o veterinário. E foi um gasto para fazer aquele cachorro ficar bom. E era dinheiro, era receita, era aí, o cachorrinho ficou todo alegre, aí já brincava, e já puseram um nome no cachorro, porque ele não tinha nome, tinha um nome, mas ninguém sabia de onde ele vinha. É assim como nós também tínhamos um nome, mas ele resolveu trocar o nosso nome, botou numa pedrinha branca que só ele sabe, nem nós sabemos. Aí o cachorrinho estava feliz ali na casa. Um dia o cachorro sumiu. Depois de uns 3, 4 meses o cachorro estava lá, todo mundo gostando. E o cachorro sumiu e a menina, mãe, cadê o cachorro? Aí puseram anúncio na rua, e o cachorro, e o tal cachorro lá sumiu isso. E ninguém acha e tal. Eles estavam, depois de 3 dias, estava todo mundo sentado na mesa lá, e comentando uma coisa e outra, e de repente começou. Eu acho que é o... Vou botar o nome dele, né? O Totó. Eu acho que é o Totó. Aí a menininha saiu correndo, quando abriu assim, tinham 5. Cachorro velho. Tudo esbranqueado. Junto com ele. E ele ali sacudindo a cabeça. Aí o pai virou e disse, esse cachorro é um evangelista da graça. Foi alcançado pela graça. Olha agora o que ele fez. Agora quando eu vejo no nosso meio as pessoas dizendo assim, eu estou crucificada com Cristo, Cristo é minha vida, e senta aí, e os outros que se danem. E os outros que vão para o inferno, porque eu já tenho meu poço de petróleo aqui e vou usufruir das riquezas que eu ganhei. Vá com essa doutrina para o inferno, que essa não é de Cristo. Quem foi achado, vai achar. Vai contar para o vizinho, vai contar para outro, vai contar. Escuta, rapaz, você sabia que tem um doido que ama você? Se você disser que Deus é lúcido, eu vou dizer que você é mentiroso.
do ponto de vista humano, ele é louco. Ele é louco de amor. É um Deus que desce para cantar a gente, para buscar a gente. E não pelo mérito. Ele não está olhando a aprovação. Paulo diz assim, como é que ele diz? Pela graça, eu sou o que eu sou. E você sabe que eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos juntos? Parece que ele vai dizer uma coisa arrogante e aí ele diz assim, mas não fui eu não tenho nada a ver com isso. Foi a graça de Deus que fez tudo isso. Foi a graça que me fez e foi a graça que me fez trabalhar. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.